Tá o Pai, do Espírito Santo e Santa, que é aquela luz, o próprio Deus. Deus é o Pai, Espírito Santo e Santa, que é aquela luz como um sol. Tá lá no céu, em cima desse poste ali, ó. Ele tá vivo, ele anda no céu, ele vai para lá e para cá andando no céu, Deus vivo. Não está escrito lá no Apocalipse que o anjo selará o povo do mundo todo pelo selo do Deus vivo? É aquela luz como o sol, ó. O selo do Apocalipse partirá do Deus que está como aquela luz do sol para todo o mundo inteiro. O que recebeu o selo do Deus vivo vai ficar vivo. O que não receber já era, porque Deus não vai perdoar o que não tiver o seu selo. E você tem o selo do Deus vivo, que é aquela luz como o sol. Você crê naquele Deus vivo que é aquela luz como o sol. Você crê em quem? Em você mesmo, em Deus, no anticristo, no falso profeta, que é o anticristo, o falso profeta, faz que é aquele Deus como o sol, e o profeta que fala do Deus como o sol. Então tem dois, um é o anticristo e o outro é o falso profeta. Um não é aquele Deus como o sol e o outro não é quem está falando de Deus como a luz do sol. Então é dois homens enganando os outros e as outras. Você não caiu no golpe do falso Deus não, do falso profeta não. Você pode ter caído nesse golpe e se ferrou, porque se cair nesse golpe que Deus, que não é aquele sal lá, ó, aquela luz do sal, se você não acredita que Deus é aquela luz como um sal e o profeta que fala não é o que vocês acham, é outro, você pode ter sido enganado por anticristo e por seu falso profeta. O falso profeta não fala de Deus como o sol, o falso Deus não se parece como o sol, e o falso profeta e o anticristo não é quem sabe da verdade, porque é falso, falso não sabe, só o verdadeiro que sabe como Deus está, como aquela luz do sol. O verdadeiro sabe que está como a luz do sol, é o próprio Deus, o verdadeiro profeta que ensina sobre Deus, o verdadeiro mensageiro de Deus, que veio para trazer a mensagem de Deus, sabe como Deus existe, porque Deus é o professor do seu mensageiro. O próprio Deus, que é aquela luz como o sol, é o mensageiro que fala daquele Deus como a luz do sol. Então o próprio Deus ensina para o seu mensageiro verdadeiro, para levar a mensagem do próprio Deus. Mas o falso não sabe que Deus é aquela luz como o sol, esse é o falso Deus. E o falso mensageiro do falso também não sabe que Deus é a luz do sol, porque o falso mensageiro não sabe levar a mensagem de Deus algum, só finge saber sem saber de nada. Então tem duas coisas. Um parecendo, fazendo que é aquela luz do sol, aí está o falso Deus, que não é aquela luz do sol, e não é o Pai, Espírito Santo e Santa, que é aquela luz do sol. Pai, Espírito Santo e Santa é a própria luz daquele sol lá brilhando. O falso profeta não é o verdadeiro que ensina. Então tem um falso profeta que é um falso, não sabe nada sobre Deus, não sabe nada sobre o Pai, Espírito Santo e Santa, e faz um outro lá como fosse o Pai, Espírito Santo dele, para ele se achar atrás do cara. Esse aqui é meu Pai, Espírito Santo e Santa, não é aquele que está como o sol lá no céu, não. Meu Pai, Espírito Santo e Santa não é o verdadeiro profeta que ensina, não. É o falso profeta que ensina o seu falso Pai, Espírito Santo e Santa, que não é aquela luz como o sol. O verdadeiro é aquela luz como o sol, é o verdadeiro Pai, Espírito Santo e Santa. Acredita que é aquela luz como o sol, seu verdadeiro Pai, Espírito Santo e Santa, e não um falso, para não cair no golpe do falso Pai, Espírito Santo e Santa,
e se dá mal. Acredita no verdadeiro, que é como a luz de um sol no céu. Verdadeiro Pai, Espírito Santo e Santa é como a luz do sol no céu. Está vivo no céu, te vendo, te ouvindo os seus clamores. Se você clama para o seu Pai, Espírito Santo e Santa como a luz do sol lá no céu, Ele vai te ouvir, Ele vai te ver, Ele vai te cuidar, Ele vai te proteger dos seus inimigos, porque o Pai Espírito Santo ama o seu filho que tenta levantar o seu Pai Espírito Santo e Santa, que é aquela luz como o sol, o próprio Pai Espírito Santo e Santa. Não é outro não cai no golpe que tem outro, você vai cair no falso. Aí a falsidade vai te vencer e vai te derrotar, porque o verdadeiro é como a luz do sol no céu.